Fala galera, mais uma Liga Teológica no ar. É isso aí, hoje nós vamos falar de um tema que está na boca do povo, que são os filmes bíblicos. E o senhor? É da onde? Sou daqui mesmo. E por que não fala que nem homem? É que eu estudei muitos anos lá no Rio de Janeiro. Roda a vinheta! Fala galera da nossa Liga Teológica, mais um episódio para você aí na sua casa. E como a gente estava conversando aqui antes, né, Defunto? A gente vive uma época muito boa para ser nerd, uma época muito boa para quem gosta de quadrinhos, muitas publicações, muitos filmes saindo. E também é uma época muito boa para aquelas pessoas que gostam de filmes que ou sejam baseados na Bíblia ou filmes que trazem alguns princípios bíblicos, né? Porque isso aí também tá cheio. Então diga aí, meu Defunto, você como uma grande autarquia cinematográfica, você como um caminhão carregado de câmera, né? Diga aí, o que é que você acha desses filmes? A onda dos filmes bíblicos, ela tem pegado aí com força, né? E já há algum tempo, alguns filmes bíblicos têm saído, mas agora Hollywood tem trazido também algumas adaptações, como houve o caso de Noé, e houve o caso de Êxodo também, né? Que foram produções hollywoodianas, com atores vencedores de Oscar, com diretores premiados, e são filmes que saíram e até a crítica especializada gostou muito. Há uma crítica muito grande nesses filmes pela parte do público cristão, né? Isso a gente vai conversar mais pra frente. E filmes também de produtoras cristãs. Como Deus Não Está Morto, Deus Não Está Morto, nós tivemos Milagre também do Paraíso, Quarto de Guerra, Prova de Fogo, que foi um filme que fez muito sucesso, veio aí com uma proposta até discipuladora. E tudo isso a gente sabe que vem, lógico, com o objetivo também de alcançar as pessoas para passar uma mensagem, mas também há um processo mercadológico que a gente vai conversar daqui a pouco. Quer ver uma coisa muito interessante? Muitos desses filmes que estão fazendo sucesso são filmes que são produzidos por produtoras cristãs. Nós temos dois casos de duas produtoras cristãs americanas, a Sherwood Pictures, que é a produtora que produziu Quarto de Guerra, um filme de muito sucesso, né? Desafiando Gigantes, que é um filme mais antigo, e A Prova de Fogo, que também é um filme que fez muito sucesso, muito legal, porque ele traz uma mensagem muito grande sobre a questão do casamento, né? Então, é uma produtora, essa Sherwood Pictures, que é a produtora dos irmãos Alex e Stephen Kendrick, que eles abordam muito essas questões. Já muito diferente do que acontece com a produtora chamada Puriflix Entertainment, que é a produtora que produz os filmes de Deus Não Está Morto. Na minha opinião, já é uma produtora que ela busca mais o mercado, já não é um projeto discipulado como é com a outra produtora, né? Mas aí nós também temos o caso dos filmes hollywoodianos, que são os filmes produzidos até por grandes diretores de Hollywood, como o Darren Aronofsky, que é o diretor de Cisne Negro, e ele foi o diretor do Noé. E nós temos também o caso do Ridley Scott, um diretor muito premiado até pelo Gladiador, um filme épico aí na história do cinema, que também produziu o Êxodo, né? É importante falar que aqui no Brasil nós também estamos com produtoras que estão chegando, né, querendo produzir isso. Deus Não Está Morto, por exemplo, ela foi distribuída aqui no Brasil pela Graça Filmes, que é a produtora do R.R. Soares, a produtora da Igreja Mundial da Graça. Da Igreja Mundial da Graça, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Há também uma outra vertente de filmes que são filmes produzidos com atores famosos de Hollywood, como o filme Ressurreição, que teve o Joseph Fiennes, ator muito conhecido por Shakespeare Apaixonado, filme indicado, vencedor do Oscar inclusive, e também o filme como Milagre do Paraíso, que tem a Jennifer Garner, que também é uma atriz muito conhecida lá de Hollywood. Esses filmes, apesar de eles serem filmes hollywoodianos, eles trazem uma mensagem evangelizadora mesmo, né? Uma mensagem que ele vai falar sobre o evangelho, vai querer pregar sobre o evangelho. Então já é uma outra vertente de filmes, né? E nós temos também o caso mais famoso, que é a novela 10 Mandamentos, que é produzida pela Record Filmes, né? Que foi levada até o cinema, né? Para poder alcançar as pessoas, e aí há uma polêmica muito grande, né, em cima disso. Rapaz, para falar a verdade, de todos esses filmes evangélicos que surgiu, o que eu mais gostei de fato foram o filme produzido pela Record, Os 10 Mandamentos. Mas, na verdade eu assisti a novela e eu me surpreendi com aquilo que eu vi. Há uma questão muito interessante para falar sobre Os 10 Mandamentos, porque falando da qualidade cinematográfica, né, você pega uma novela de 100 e poucos capítulos e coloca em 2 horas de filme, algumas pessoas reclamaram da qualidade, né? Reclamaram. Mas assim, eu me surpreendi com aquilo que eu vi. As explicações que ele dava, o porquê, as pragas,
aquela praga, por exemplo, da escuridão, o porquê aquilo afetava o povo, aí isso foi muito bem explicado, mas também foi um sucesso de bilheteria o filme, Mas né? aí a controvérsia. Mas aí existem algumas especulações. Né? O que na verdade aconteceu foi que disseram que a produtora, né, que é capitaneada, a gente sabe, pela Record Filmes e a Igreja Universal, foi dito que eles compraram ingressos de várias salas, né, e distribuíam para as pessoas. Então o que é que acontecia? Eles ganham em números de bilheteria, mas as salas não enchem, porque eles doam os ingressos e as pessoas não vão. Ou seja, isso é como que você está maquiando ali, né? Você não está dizendo qual é a bilheteria verdadeira. A grande questão é que esses filmes eles trazem alguns pontos muito positivos e alguns pontos negativos quando a gente fala da questão da coerência cristã. Um ponto negativo, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente assiste esses filmes é que eles podem causar uma alienação, né? A pessoa assiste o filme apenas e aí ela esquece de ir na fonte, na Bíblia mesmo e entender o que é o correto, qual é a verdadeira mensagem. Para a gente exemplificar um pouco isso, né? Eu acho muito interessante falar sobre o filme Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto foi um sucesso, né, entre o público cristão, né? Isso é unânime, sendo que eu não gosto muito do filme. Eu acho que o filme ele é apelativo, ele não traz um pouco da realidade, né? Algumas pessoas do dia a dia da igreja já ficaram um pouco irritadas comigo porque eu dou essa minha opinião, mas eu acho que é a sua opinião também. Eu também não gostei. Eu acho o filme cheio de estereótipozinhos, sabe? Como se todo ateu fosse daquele jeito. Como se a gente tivesse uma obrigação de agir como aquele menino lá. É muito interessante isso. Não é? Então, e não é assim, não é todo ateu que está preocupado em acabar com a fé das pessoas. Com certeza. Não é? Então eu acho que ele reflete muito uma coisa fora da realidade. Acho que o filme quis mostrar alguma coisa que acontecia, mas mostrou isso de uma maneira totalmente desregulada, totalmente fora da realidade que a gente vive. Uma coisa bem interessante desse filme Deus Está Morto, que é até uma piada, cara, pra mim, é a forma como o aluno vai lá, consegue conquistar a turma com os argumentos dele, né? Aquele negócio tudo bem encaixadinho, que é totalmente fora da nossa realidade. Não, e também tem a questão que o filme é totalmente previsível, né? Totalmente previsível. O professor lá se converte no final, né? Pois é. Antes de morrer se converte, era algo previsível. E olha só que interessante, porque o aluno vai lá, conquista todo mundo, é aquele negócio, aquela comoção no final do filme, sendo que em nenhum momento ele usa a mensagem do evangelho para chegar até as pessoas, ele fala de Jesus, ele apenas fica ali querendo provar a existência de Deus o tempo todo, batendo a tecla naquilo. Nós sabemos que muitas vezes a gente, para poder conquistar as pessoas, a gente tem muito mais que dar o testemunho do que ficar discutindo religião. Os estereótipos também vem muito com alguns outros personagens, por exemplo, o chinês, a muçulmana. Então, eu não sei, é um filme que eu dispensaria. Eu ainda vou dizer outra coisa que eu acho interessante desse filme. Tem um personagem lá que é um missionário. E esse missionário, pra ele, meu amigo, tudo é bom. A gente sabe que, lógico que nós que somos cristãos, a gente passa por adversidades e a gente tem que passar com paz no coração. Mas o cristão também se irrita, meu amigo. O missionário, o carro do pastor quebra lá. E o missionário fala, calma, meu amigo, em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo. Pois é. E aí o pastor, ele é o personagem mais real que tem, porque o pastor se irrita, o pastor ele pega lá com as situações, né? Mas ele é o cara que tá lá atuando, tá ajudando a vida das pessoas. Inclusive, esse pastor é o melhor personagem do filme, tanto que na continuação agora, Deus Não Está Morto 2, ele é o único personagem que volta. Porque talvez seja o personagem mais real. Ou seja, é um filme, na nossa opinião aqui, que ele desvirtua um pouco da realidade. E isso termina alienando um pouco a nossa juventude. Porque eles terminam achando que a realidade do filme é a realidade que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Mas o que pode acontecer também é o contrário. Por exemplo, a gente teve o filme de Noé, que foi uma viagem total. Uma viagem mesmo, aquele gigante de pedra lá. Mas o que é que pode acontecer? A pessoa pode assistir o filme e aquilo pode gerar uma curiosidade nela para ela ir buscar na fonte, que é a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas da igreja ficaram com raiva, falaram do filme, não, porque não pode fazer isso e tal. Mas existe a questão da liberdade criativa de Hollywood. O pessoal colocou como uma heresia. Uma heresia. Hollywood não tem o objetivo de evangelizar as pessoas. Verdade. Inclusive, eu achei que ele quis fazer muito parecido com a mitologia grega. Agora, eu aconselho a pessoa a assistir, depois ir também buscar na fonte. Isso é bom. Com certeza, porque essa questão da fonte é que é importante ser falada. A gente tem que ter cuidado para a gente não achar que aquele filme que está passando ali é a Bíblia. O filme Não
substitui a Bíblia. A gente tem que ir na Bíblia, tem que pesquisar e a gente tem que falar para as pessoas que não têm esse contato diário com a Bíblia, que elas têm que ir na Bíblia para poder saber qual é a real história. A gente sempre tem que buscar o conhecimento, né? E por que esse conhecimento ele é tão importante, né? Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito, né, o que Deus fala através do profeta, dizendo que o povo estava morrendo por falta de conhecimento de Deus. Então a gente não pode se satisfazer apenas com o que a gente vê na televisão ou no cinema. Agora, uma coisa que eu não entendi também, defunto, e que seria cômico se não fosse trágico, é o fato de os 10 mandamentos virar livro, um filme. Como é que pode? Né, se a gente já tem a Bíblia. Então eu acho assim, né, não se contente apenas com o filme, ou com a novela, ou com o que quer que seja. Vá buscar o conhecimento de Deus, porque é isso que vai lhe aproximar dele. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo hoje da Liga Teológica. Uma discussão relevante, uma discussão muito legal sobre os filmes bíblicos. E é interessante a gente falar que nós, né, os cristãos, têm ocupado, né, esse espaço no entretenimento. Então é muito importante que a gente possa estar discutindo sobre esse assunto, para que a gente possa entender melhor e a gente possa discutir isso com bastante coerência. Não é isso? É isso aí. Coloca aí se você gostou, se você não gostou dos filmes que você assistiu. E até a próxima. Assine o nosso canal e curta o nosso vídeo. Até a próxima. Beijo, me liga. Falou!